Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Simone, onde ela responde as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. Simone, eu queria começar exatamente por essa questão do policial. Eu queria entender de que forma você relaciona o seu desejo anterior de ser policial, aquela visão que você teve durante a sua experiência e como que você modificou ou não a expectativa que você tem de ser uma policial após a experiência de quase morte que você teve? De que forma modificou o que significa ser policial hoje em dia para você? Por que hoje eu digo para as pessoas, assim, poucas pessoas, né, que eu não falo muito, assim, eu não abro muito sobre isso. Por que hoje eu falo que é uma missão de vida para mim? Depois que você passa por uma experiência dessa, na qual eu passei, você nunca mais é o mesmo ser humano. E você tem as coisas muito mais nítidas com você. Eu sempre fui muito apaixonada pelas coisas do corpo, aquilo que você vive no corpo, seja ele movimento estético ou não estético, fora do palco, dentro do palco. Então, sempre fui muito apaixonada por isso. E eu acredito que depois de tudo isso, dessa minha visão, desse encontro com esse colega, aquilo que minha mãe me contou, a experiência que eu tive com a minha mãe, mais a questão do corpo que eu vivi dentro da dança, eu acredito que tudo isso agora faz muito sentido para mim. Porque quando eu comecei a estudar, eu ficava assim perguntando, mas qual a contribuição que uma bailarina, uma professora de dança vai oferecer ou vai ter dentro da polícia? Qual é a contribuição que uma pessoa dessa, uma bailarina, pode ter? Pode compartilhar com alguém? O que na verdade, por que eu estou fazendo isso? Apesar de toda essa experiência que eu tinha tido, eu me fazia essa pergunta. Porque não faz sentido eu entrar porque eu encontrei esse rapaz, eu queria muito ser, minha mãe falou que eu ia ser, e minha mãe me entregou essa missão. Ainda assim, eu me perguntava por que uma professora de balé entraria num sistema prisional para ser uma policial penal. Então, eu comecei a me perguntar, até que eu tive um contato com um livro chamado Vigiar e Punir, do Mike Foucault, que ele fala sobre os corpos dóceis. Aí eu comecei a fazer a pergunta cada vez mais forte, e há uma semana atrás eu tive um sonho, que eu estava dentro de uma penitenciária e eu começava a observar esses corpos. E eu ficava assim, aí eu criticava, eu olhava, eu anotava, e aquilo ali, depois que eu acordei desse sonho, aqueles porquês, aquele contato que eu tive com o Mike Foucault através do livro, começou não só a fazer sentido, como tomar uma certa forma. Eu consegui visualizar, né? Eu consegui visualizar, assim, eu consegui desenhar uma foto, assim, na minha cabeça. Como seria isso? Como seria a minha experiência? E eu, sinceramente, que quando eu entrar, eu espero que seja uma excelente experiência. Eu espero poder, né, fazer um bom trabalho, conforme eu prometi, né, para minha mãe. E eu espero que seja uma experiência bem-sucedida. Eu espero poder contribuir, não só para as pessoas na área da dança, do corpo em si, como também para a área policial, porque nós temos muito poucos materiais, né, nessa área, no sentido de corpo em si, né? Desculpe a minha ignorância, mas eu sempre fico pensando de que forma também vai ser aproveitado por esse sistema prisional, como você fala, a experiência do corpo. Você tem alguma informação que você possa nos dar sobre esse sonho, sobre essa imagem que você teve? Foi muito simples, né? Eu estava num local entre o corredor e as celas,
e eu estava apenas observando os corpos que estavam ali, uns estudando, os outros trabalhando, os outros fazendo atividades e os outros dentro da cela. Eu estava simplesmente fazendo uma anotação, mas não uma anotação no papel, mas uma anotação aqui. E, na verdade, a minha observação era uma observação não crítica, mas uma observação assim, mais aberta do que é o ser humano, o que o ser humano está fazendo com ele para ele estar vivendo certas experiências dentro daquele corpo, já que é o corpo que vai viver tudo aquilo que ele traz aqui, e é um instrumento que ele nunca vai conseguir se livrar dele. Então ele vai levar esse instrumento para onde ele for. Ele não vai poder dizer assim, poxa, eu fiz um monte de besteira e agora eu vou pegar esse instrumento que é o corpo, deixar lá, eu vou sofrer, depois eu pego ele para não sofrer junto comigo. E ele não consegue fazer isso, porque o corpo está vinculado à pessoa. Tudo que a pessoa passar, eu e você, vamos passar no corpo. Não tem como fugir disso, pelo menos aqui na Terra, né? Porque quando você sair dessa vida para uma outra vida, aí você vai viver as suas experiências não mais no corpo, mas fora do corpo. E essa visão muito ampla de dentro do corpo, fora do corpo, eu acho que eu não conseguiria ter antes dessa experiência. Então, talvez eu teria tido uma carreira bem-sucedida dentro da polícia, mas não faria tanto sentido quanto agora. Lembrando também a questão de você ter se visto fardada durante a EQM, me faz te perguntar se você consegue ter uma noção se essas EQMs foram causadas. Eu já pensei sobre isso, né? Eu ainda não tenho uma resposta assim concreta, mas poderia ser, assim, talvez uma correção de rumo, talvez uma definição daquilo que realmente eu deveria fazer aqui na Terra, talvez uma correção da minha missão, porque todos nós temos uma missão aqui na Terra, e eu acredito que ninguém pode fugir dela, eu acredito assim. Quando você fala aqui na Terra, você tem sensação de você ter vindo de outro lugar ou de já ter estado em outro lugar? Sim, eu tenho nitidamente essa sensação o tempo todo. Inclusive, eu já tive saídas do corpo fora da EQM, assim, normal, depois das experiências, depois que eu voltei, né, que eu comecei a ter uma vida, né, dentro do possível normal, eu já saí fora do corpo, já fui para um determinado lugar. Não sei se eu estava muito com aquela pergunta na cabeça, pô, eu queria saber onde que essa pessoa estava nesse exato momento, e foi naquele exato momento que eu vi essa pessoa e acompanhei essa pessoa durante 1 hora nesse lugar. Tipo, uns 100, 150 quilômetros da onde eu estava. Ah, uma pessoa específica do seu relacionamento aqui no planeta Terra, você esteve junto com ela a 150 quilômetros daqui. Distante. Eu falei, nossa, eu tô ligando para essa pessoa, não sei onde que a pessoa tá, o telefone tá fora de área e tudo. Aí eu falei, vou dormir. E eu sempre tive muito medo de sair do corpo quando eu ia dormir ou quando eu ia descansar em algum lugar. Eu sempre pedia muito, eu não quero sair do corpo, eu não quero, eu sempre tive muito medo. E nesse dia, não sei se eu dormi muito preocupada, eu saí do corpo, fui passeando. E o mais interessante é que todas essas saídas do corpo eu nunca consegui sentir o chão de verdade, né? Não é uma experiência fora, assim, quando eu tive essa questão do pós-vida, não foi uma experiência dentro do pós-vida, foi uma experiência depois que eu saí do hospital, que estava tudo normal. Aí eu saí, fui até esse lugar e fiquei de meia-noite até 1 hora observando essa pessoa neste lugar. Aí eu pensei, foi um sonho. No outro dia, o que eu fiz? Peguei o telefone e falei assim, pô, tentei te ligar o tempo todo, você não me atendeu e tudo. Entre meia-noite e 1 hora, você estava onde? Aí a pessoa falou, mas por que você está perguntando? Aí eu falei assim, você estava num lugar assim, assim? Aí ele, como é que você sabe? Falei, você estava nesse lugar com essa roupa, você estava sentado nessa mesa, você subiu essa escada com essa pessoa e você ficou 1 hora neste lugar. A pessoa não tinha palavras. A pessoa ficou muda do outro lado.
Então, ali eu percebi que eu tinha tido uma saída do corpo e estava achando que era um sonho, porque na verdade eu sempre tive a tendência a jogar isso para um sonho, porque eu não queria que aquela experiência fosse saída do corpo. Isso aumentou depois das EQMs? Sim, a frequência foi maior, assim, durante um bom tempo, até eu conseguir chegar num ponto de que eu não saí mais. Mas você ainda escuta aquela voz de vez em quando? Depois que eu saí do hospital, eu escutei 3 vezes durante esses 11 anos. Exatamente 3 vezes. Sempre em situações para proteger você. Sim. Uma foi para avisar de um perigo que eu estava passando. A outra foi para eu dizer não, né? E eu acabei sem querer dizendo sim. Depois sofri as consequências, né, daquela situação. Posso contar rapidinho como foi? Pode? Eu estava no transporte público, aí me ligou uma pessoa de uma empresa, falando assim, nós temos uma vaga aqui, você fez o teste, você ficou de stand-by. Você ainda está desocupada e tal, está querendo assumir e tal, a vaga era para promotora, né, para trabalhar em algumas lojas, assim, específica, e era para eu não lembro qual era o produto, mas era alguma coisa, era uma bebida alcoólica, assim, que, eu não sei se era cerveja, não lembro o que era. Aí a pessoa desligou o telefone. Quando ela desligou o telefone, aí eu ouvi essa voz de novo falando comigo. Essa pessoa vai ligar daqui a 1 minuto e você vai dizer não. Aí eu, distraidamente, conversando com a pessoa do meu lado, 1 minuto depois, o que acontece? O telefone toca. Porque a gente viu aqui, já que você tá querendo e tal, fazer o trabalho e tal, e você não tem nada no momento, você quer pegar? Eu, tá, quero. Aí eu não entendi, eu falei, não, era para eu ter falado não. Aí eu fiquei muito sem jeito de voltar atrás e fui. Fui assaltada, levaram o dinheiro todinho da minha faculdade, levaram o dinheiro da laje da casa que eu estava construindo na época. Depois disso, eu não fiquei até o final da promoção, porque eu não estava me sentindo bem apresentando um produto na qual eu não acredito, porque eu não bebo, eu não acredito não gosto de bebida alcoólica, então, assim, eu acho que aquilo ali fazia mal para as pessoas, então aquilo ali não me fez bem, me fez muito mal, e era para ter obedecido, ter ouvido a voz e eu não ouvi. Teve uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, porque eu achei tão bonito, quando aquela voz falou para você, agora você vai ouvir com os meus ouvidos. Então, eu achei muito interessante, porque eu via, assim, que os ouvidos humanos, ele tem um alcance, que é um alcance pequeno, porque quando você sai de um lugar de vida para pós-vida, porque eu não acredito na morte, tá? Quando você sai desse lugar de vida para pós-vida, você tem uma dimensão muito maior do que é tudo. Parece que fica tudo aguçado, né? A sua visão, a sua audição, o seu olfato, né? Só paladar que eu não sei dizer porque eu não comi nada do outro lado, talvez não precise de comer, mas assim, eu tinha essa sensação de que eu estava ouvindo muito mais do que aquilo que eu ouvia aqui na Terra dentro do meu corpo. Aí chegou um certo momento que essa voz falou assim, agora você vai ouvir com os meus ouvidos. É como se tivesse um tampão aqui no meu ouvido e esse tampão fizesse assim, vum! Ele rompesse e eu comecei a ouvir além das paredes. Imagina você andando numa rua a 150 metros, 300 metros, você ouvindo o que as pessoas estão falando lá dentro. É tipo surreal. Você não consegue acreditar que você está ouvindo com seus ouvidos, mas eu acredito que naquele momento eu tive a oportunidade de
ter os ouvidos dessa presença forte dessa voz que falava comigo, de ter o ouvido dessa pessoa. E você conseguia entender tudo que você estava ouvindo, mesmo sendo simultâneo? Conseguia simultaneamente todo mundo junto. Daí veio a minha pergunta para essa pessoa, para essa presença. Como que você consegue entender o que elas estão pedindo ou falando, se está todo mundo falando junto ao mesmo tempo? Mas quando você ouviu através dos ouvidos dele, você conseguiu compreender tudo ao mesmo tempo? Não, eu não tinha essa compreensão porque eu não conseguia separar, mas eu conseguia ouvir com os ouvidos dele. É como se você falasse assim para mim, olha, eu ouço, eu tenho uma habilidade especial e eu ouço a 1 quilômetro de distância. Agora eu vou te dar o mesmo poder. Aí eu comecei a ouvir, eu passei a ter esse poder, comecei a ouvir a 1 quilômetro de distância. Só que a sua habilidade de ouvir com 1 quilômetro de distância, você já desenvolveu há muito tempo. Então você consegue separar e entender o que cada um está falando. E naquele momento eu não conseguia. Era tudo muito confuso, todo mundo falando ao mesmo tempo. Mas eu tive a habilidade que aquela presença tinha, de ouvir além do que os meus ouvidos humanos. Hoje você tem uma compreensão maior sobre quem era essa presença? Aparentemente era alguém com a responsabilidade de cuidar de você. Algo além disso? Não. Eu tenho a compreensão de que aquele que falou comigo é o mesmo que hoje cuida de mim, é o mesmo que quando quiser falar comigo vai falar, e é o mesmo que estava no hospital desde o primeiro dia até o último e que está até hoje. Algumas pessoas vão rotular como Deus, outras vão rotular como Criador, outras como sei lá o quê, mas eu vejo como um cuidador, aquele que criou e que está cuidando até hoje. Talvez a definição mais correta para mim, Simone, seja essa, aquele que criou e que está cuidando e que vai cuidar até o fim. Agora você falou que, bem no começo do seu relato, que ele falou 3 vezes, cada vez de uma forma. Primeiro, que há uma pessoa cuidando de você, há 2 pessoas cuidando de você, há 3 pessoas cuidando de você. Como é que você entende essa fala logo em seguida de você ter dado essa explicação que você deu? Ele fala o pai como se não fosse ele, o filho como se não fosse ele e eu como se fosse ele. Então, essa compreensão é extremamente complexa, muito complexa. Assim, sem entrar, né, no entendimento de religião ou de estudos, ou seja lá de crenças ou costumes. Hoje, o que eu entendo é que aquela voz que falava comigo é esse Criador. Quando ele fala, tem 2 pessoas cuidando de mim, eu entendo que era o Criador e alguém que o auxiliava. E o terceiro, quando falou, existe 3 pessoas cuidando de você, o pai, o filho, então eu entendo que existe um que está acima de todos, que é o Criador, o filho que era auxiliar, né, que era o auxiliador, né, daquela situação, e quando ele falou eu, quando eu entendo eu, hoje eu entendo que esse eu era o que estava exatamente, que foi o que ele deixou dentro de mim. Porque eu entendo que hoje eu não tenho mais a percepção nem a sensibilidade de ouvir aquela voz da maneira com que eu ouvi naquele período. Mas ficou algo dentro de mim, que é esse eu, que talvez assim esteja me orientando de uma melhor forma, que por mais distante que eu esteja, né, daquela voz, daquela presença que preenchia tudo, me preenchia todo aquele espaço onde eu estava, de uma certa forma deixou algo dentro de mim para continuar cuidando, para continuar com esse cuidado. Sim, mas que não se confunde com você. Que não se confunde comigo, porque eu, Simone, estou vivendo ainda nesse corpo, esse corpo aqui, que saiu lá do CTI. E o eu, lá o terceiro, lá do hospital, a terceira voz, esse eu, não é a Simone, é o que está dentro da Simone. Está junto com você.
Isso aí, junto comigo. Talvez seja muito complexo de explicar isso, né? Não seja tão fácil de entender, mas mais difícil ainda do que entender seja de explicar. É muito difícil de explicar isso, porque por mais que você encontre palavras, é muito difícil assim a compreensão humana sobre isso. E quando você fala no auxiliador, você imagina que existam vários auxiliadores numa grande pirâmide de distribuição de tarefas? Então, primeiramente eu quero deixar bem claro que para essa presença forte, que hoje eu chamo de criador, mas não gostaria de dar um rótulo, mas é aquilo que está cuidando de mim até hoje, que não existe limite para ele. Poderia ser um filho, um auxiliador, ele poderia ser o terceiro a entrar, a falar comigo, poderia ser em qualquer ordem. O que eu quero deixar bem claro aqui é que não existe limites. Se ele está dizendo que alguém está cuidando, e esse alguém sou eu, e eu tenho um outro que é meu auxiliar, esse auxiliar não ficou claro para mim quem era esse auxiliar, mas esse auxiliar poderia ser um anjo, poderia ser uma outra criatura que ele, sei lá, destinou para estar ali cuidando. Eu acho que não existe limite. Quando a segunda voz fala o pai e eu, e a terceira voz fala, tem 3 pessoas aqui cuidando de você, o pai, o filho e eu entendo que o filho, ele pode ser um discípulo, ele pode ser qualquer outra pessoa, pode ser um anjo, pode ser qualquer um, mas não existe limites, não existe uma regra. Eu não vou colocar aqui dentro de uma caixinha, porque realmente não tem rótulo. Poderia ser qualquer coisa, ou qualquer força, qualquer pessoa, qualquer coisa, porque para ele não tem limites, ele pode fazer o que ele quiser, no momento que ele quiser, pode ser o filho, pode ser o anjo, pode ser eu, pode ser aquele, pode ser alguma coisa que a gente nem sabe o nome, mas não existe limite e não existe rótulo. E o eu? É o eu que está hoje dentro do meu eu, me ajudando. Talvez eu veja hoje como uma força auxiliar, algo que por eu estar agora tão distante desse lugar, ele tenha tido a necessidade de deixar esse eu aqui dentro do meu eu para estar me ajudando e me auxiliando. Eu vejo assim, sem conseguir dar rótulos, porque ele não me falou o nome. Ele está dentro do seu eu ou está ao lado do seu eu? Você deixa um pouco de ser Simone? Não, eu não deixo de ser Simone, mas ao mesmo tempo eu sinto ele dentro de mim. É muito difícil de explicar isso, mas eu sei que duas pessoas não ocupam o mesmo corpo, eu sei que 2 forças não ocupam o mesmo espaço, é muito difícil falar sobre isso, é extremamente delicado, é extremamente complexo de explicar, mas assim, eu não sinto do lado, eu sinto dentro. Você sentia diferença no tempo e no espaço lá e aqui? Como é que você nos explicaria essa diferença? Então, existia uma diferença gigantesca, assim, porque o tempo lá é totalmente diferente do tempo daqui. Lá, tipo assim, em 1 minuto, você está em vários lugares. Você está sentado no globo terrestre, você está no quarto da sua mãe, daqui a pouco você está ouvindo alguém, totalmente diferente do tempo daqui. E, ao mesmo tempo, você tem a sensação de que esse 1 minuto que você foi em vários lugares, esse 1 minuto parece que se passaram horas, dias. É uma sensação muito complexa, assim, de explicar, mas não sei se eu consegui explicar, mas é uma sensação que você tem de tempo, é como se fosse algo atemporal, é como se o tempo não conseguisse marcar ou fazer a minutagem de tudo aquilo que você está vivendo, porque é muita coisa em 1 minuto que, se você, por mais que você coloque num vídeo e numa velocidade gigantesca, uma velocidade muito rápida, você não vai conseguir fazer a minutagem daquilo ali, porque é um negócio como se fosse algo atemporal.
Você vê alguma relação entre o esquecimento, entre aspas, que se dá quando a pessoa está durante uma EQM, fora daqui, com esse esquecimento que você teve teoricamente associado ao AVC? Eu já vim antes da EQM com esse esquecimento. Então, isso já estava acontecendo comigo antes das 2 EQMs que eu tive. E na hora que você teve a EQM, você permaneceu no mesmo nível de esquecimento? Ele aumentou ou diminuiu durante a EQM? Não aumentou e nem diminuiu. Na verdade, o que aconteceu? Algumas coisas que eu vivi dentro do hospital naquele período, alguns amigos que acompanharam, né, que foram poucos, mais ou menos uns 5 ou 6 amigos que acompanharam de perto, eles me perguntam algumas coisas hoje e eu não sei responder. Eles me falam algumas coisas que aconteceram dentro do hospital, eles me falam de algumas coisas que eu vivi quando eu fui fora do hospital fazer alguns exames, e eu não consigo me lembrar. Eu acredito que essa linha do esquecimento já vinha antes, ela permaneceu e ela não piorou nem melhorou. Acho que ela estacionou naquele momento ali da EQM. Quando você disse que você estava acordada e que aquela porta se abriu e você ouviu a voz, ela se abriu fisicamente? Fisicamente. Quanto tempo depois, mais ou menos, você ouviu a porta se abrir de novo? Eu não me recordo assim exatamente, mas eu acredito que tenha passado assim 1 hora, 1h30 da primeira para a segunda. Agora, da segunda para a terceira foi mais próximo assim o intervalo de tempo, foi muito pertinho. Você viu a porta se abrir as 3 vezes quando aquela voz entrou? As 2 vezes, a primeira e a segunda. A terceira eu não vi com os meus olhos abrindo, porque eu estava de costa para a porta. Eu estava de frente para o frigobar. E você viu a porta se fechando entre essas vezes também? Sim, eu vi a porta se fechando e não via nenhuma mão, nenhuma pessoa, nenhum vento, nada, ou algum desnível, alguma coisa, nada fechando a porta, assim. Não tem explicação. Inexplicavelmente ela se abriu e fechou da mesma forma que abriu. Aquela voz falou para você, num certo momento, nós estamos aqui para cuidar de você. Falou no plural. É como se fosse uma pluralidade, é como se fosse várias pessoas num só propósito, porém um de cada vez, não sei, talvez para esclarecer meu entendimento, ou talvez porque cada um queria se apresentar mesmo para ficar mais nítido, mais claro. Eu não consigo, assim, ter uma resposta concreta para essa tua pergunta, mas a voz falava, nós estamos aqui, né? Poderia ser no sentido de que um grupo veio para cuidar de você e eu estou me apresentando, ou eu vim, mas eu estou no mesmo propósito que as outras pessoas, mesmo elas não estando aqui. Simone, aquela voz falou para você que 5 minutos atrás você pediu para não partir porque sua mãe ia sofrer. Mas você não comentou sobre isso. A lembrança que eu tenho é que você, no máximo, numa visita da sua mãe, você sentiu pela primeira vez saudades. Você não se lembrava exatamente quem era sua mãe ou o que era ser uma mãe, alguma coisa assim. Você pode nos explicar melhor? Sim. Então, no momento da minha segunda EQM, eu estava sentindo uma dor muito forte no peito. E naquele momento, talvez, por ser já a segunda vez, talvez eu tenha percebido ali que eu realmente estava partindo para aquele lugar de volta e que eu não iria voltar mais. E foi por uma fração de segundo, eu lembrei da minha mãe que tinha tido ali algumas horas antes, no CTI, deixado aquele salmo. Eu chorei pela partida dela, por ela estar se despedindo, saindo dali, tirando a presença dela. E naquele momento, eu pedi em pensamento, não me leva porque minha mãe vai sofrer muito. Porque no momento que eu estava ali no CTI chorando porque ela estava indo embora, e pela primeira vez eu estava chorando por sentir saudade de algum ser humano,
Eu ouvi minha mãe chorando muito no corredor. Eu não sei se o corredor era muito distante ou muito perto, mas eu ouvia o choro da minha mãe de dentro do CTI, aonde ela estava, no corredor, fora do CTI. Então, naquele momento ali da dor no peito, eu pedi, por algum momento, para eu não ficar lá desse outro lado, porque se eu não voltasse, a minha mãe iria sofrer. Então, quando eu cheguei lá pela segunda vez, que eu falei, por favor, o lugar era tão bom que eu já tinha esquecido do pedido que eu tinha feito, porque é muito bom, o lugar é maravilhoso, é lindo, é cheio de luz, é inexplicável o lugar. Era tão bom que eu esqueci daquele pedido precioso que eu fiz. Quer dizer que a sensação de saudades fez florescer em você a compreensão dela ser mãe. Fez florescer. E no momento que eu saí desse corpo e estava num outro plano, a ausência de pensamento, de mãe, do que acontece aqui na Terra, aquilo ali, assim, se foi por alguns segundos, porque a voz falou assim, mas há 5 minutos atrás você me pediu para não te levar, porque a sua mãe iria sofrer muito, mas o lugar que eu estava era tão bom, que eu esqueci do pedido que eu fiz para minha mãe não sofrer. Então, assim, ficou muito claro de que ele atendeu esse meu pedido, e ficou muito claro também que realmente não estava na hora de eu ficar ali, que realmente eu teria que voltar, porque ainda existia uma missão para eu cumprir. E a voz, assim, foi bem clara comigo. É como se eu estivesse ouvindo, assim, hoje, aqui é muito clara essa frase. Você vai voltar, você vai viver algumas décadas aí na Terra, e você, tudo que você viu, você vai contar até aqui. Então, assim, foi muito claro para mim. Naquele momento, por mais que eu tentasse negociar, ficar naquele lugar que é maravilhoso, que ninguém quer sair, porque quem chega lá, ninguém quer sair, ninguém quer voltar, ninguém quer ir embora. Por mais que fosse maravilhoso, por mais que eu tentasse negociar, não tinha negociação. Eu teria que voltar. Ele falou para você contar. Você entende isso de alguma forma especial, olhando para esse momento que nós estamos vivendo aqui no planeta? Sim. Eu acredito que ele tenha separado, assim, não só esse canal, como você, né, e tudo isso que está acontecendo, para eu dividir com vocês esses momentos, para que outras pessoas entendam que essa força não se pode colocar numa caixinha, nem num potinho, não se pode colocar rótulo, não se pode colocar limite, porque é algo ilimitável. Não se pode mensurar o tamanho. E hoje eu entendo, assim, que por mais que eu tenha ficado 11 anos sem falar nada sobre isso, seria inevitável. Um dia eu teria que dividir toda essa experiência com alguém antes de eu voltar para lá. Mas, definitivamente. Você sente que você já viveu em outros planetas? Não. Nunca tive essa sensação. A minha única experiência fora desse planeta foi a experiência de eu estar nesse lugar, né? Depois, dentro dessas 2 EQMs, e a experiência de quando eu me sentei em cima do globo terrestre e vi o quanto somos grandes e, ao mesmo tempo, quanto somos, assim, tão insignificantes, né? Eu vi a Terra lá de cima, eu me sentei em cima do globo e eu pude ver, assim, de perto os outros planetas, mas eu não tive a sensação de estar lá dentro desses planetas, mas vendo de fora. Quando você fala que você se sentou sobre o planeta, a imagem que me vem é dele ser pequeno, ou de você ser muito grande. Ou eu estou imaginando coisa errada e você era pequenininha e ele enorme, mas mesmo assim você se sentia sentando-se nele. Então, deixa eu dar mais detalhes, porque aí fica mais claro. Quando eu me sentei, eu vi o quanto a Terra é pequena, o quanto eu sou grande, e ao mesmo tempo que eu me sentia grande, eu via o quanto somos, assim, insignificantes,
porque ao mesmo tempo que eu me sentei ali em cima do globo e vi tudo muito pequeno, eu via os outros planetas muito de perto, mas aquilo ali diante de mim, ao mesmo tempo que era perto, era muito pequeno, porque a sensação de quando você está chegando próximo da Lua é que a Lua é gigante. Mas, estranhamente, eu estava muito perto da Lua e, ao mesmo tempo, a Lua era muito pequena para mim. Então, eu consigo entender o quanto eu era grande, né? O quanto eu estava grande naquele momento, diante de toda essa constelação, de todos esses planetas, de todos esses, como eu posso dizer, de todas essas estrelas, né? É como se fora do corpo você fosse maior do que pensava. Porque fora do corpo, é difícil explicar isso, mas fora do corpo não existe peso, não existe limitação, não existe chão, você anda sem pisar, você anda para cima, você anda para o lado, você anda para baixo, sem ter asas, é como se você estivesse voando. Você você se via tendo uma forma? Não, eu não me sentia tendo uma forma, mas eu sabia que o que eu era naquele momento não era o meu corpo, não tinha peso, eu estava absolutamente leve, eu poderia ouvir qualquer coisa, eu poderia ver, eu poderia lá de onde eu estou, ver a Terra de forma muito pequena e ao mesmo tempo me aproximar sem sentir meus pés tocando nada e ao mesmo tempo ver grande, ver pequeno, é como se eu pudesse aumentar e diminuir, dar um zoom e diminuir a hora que eu quisesse, não tem limites, assim, você tá simplesmente realmente num outro plano e com um corpo que não tem nada a ver com isso aqui. E você comentou de ter visto os pés da pessoa que estava ao seu lado ou eram seus pés? Sim, não eram os meus pés, eram os pés daquela presença forte que estava ao meu lado. A única coisa que eu vi dessa presença, dessa luz, foi só os pés. E os pés tocavam a terra, o pó. E você viu de uma forma mais clara do que os seus próprios pés, porque os seus próprios pés você não via. Não, eu não consegui, estranhamente, eu não consegui ver meus pés, eu não consegui ver nada do meu corpo, eu não consegui ver minhas mãos, eu não consegui ver meu cabelo. É como se eu estivesse em outro corpo, em outra forma. Sem peso, sem limitação de visão, sem limitação de audição, sem nenhuma limitação. Ao mesmo tempo, você se sentia grande e se sentia sentada. Grande, enorme, gigante, diante de toda essa criação e, ao mesmo tempo, muito insignificante, porque aquilo tudo era muito rico para mim. É como se eu sentisse que eu não tinha... É como se... ai, fugiu a palavra. É como se eu não merecesse estar ali, vivendo aquilo tudo, porque aquilo tudo era muito rico. Aquilo tudo fazia parte de mim e eu fazia parte daquele todo. Era um negócio, assim, extremamente enorme, grande, gigante. Era tudo muito aumentado. E você sentiu também, enquanto você estava lá, um aumento do seu conhecimento, como se aquilo tudo a que você estava conectada permitisse você acessar o conhecimento daquilo tudo? Sim, porque ao mesmo tempo, quando eu me deparei com tudo aquilo que eu estava vendo diante de mim, que era muito rico, muita luz, muito grande, eu começava, a minha mente, não sei, talvez, eu começava a me fazer muitas perguntas, e ao mesmo tempo que eu fazia perguntas, eu tinha automaticamente as respostas. Não era como aqui na Terra, no nosso corpo. As respostas vinham instantaneamente, e a comunicação lá não precisava usar lábios, não precisava usar boca, língua, algum tipo de idioma, não precisava nada. Você produzia as perguntas, ao mesmo tempo aquela luz já sabia o que você estava perguntando e instantaneamente você já sabia as respostas. É como se você fizesse parte de toda aquela criação, é como se você soubesse tudo ao mesmo tempo. E quando você voltou, esqueceu uma boa parte disso. E quando eu voltei, aí já voltei para a realidade aqui da Terra, né?
limitações de conhecimento, limitações de audição, limitações de corpo, peso. Você disse que você sentia uma certa familiaridade com esse local, como se você já tivesse estado lá. Ao mesmo tempo, você também comentou que depois de ter voltado para cá, você por muito tempo ficou pensando, quando é que será que eu vou para minha casa? E você disse que você até hoje não se sente ter voltado para casa totalmente. Isso me faz pensar que você poderia ter estado em outro lugar. Como é que você consegue definir isso hoje? Então, essa é a coisa mais difícil e mais estranha de tudo isso. Porque eu fiquei com uma sensação muito forte de que tudo aquilo ali que estavam fazendo era uma maldade comigo, mas que fazia parte do tratamento. E que quando acabasse todo aquele tratamento, eles iam falar, não, agora vamos levar ela para casa dela, acabou o tratamento e ela vai chegar na casa dela. E eu fiquei esperando esse dia. Só que esse dia nunca chegou. Esse dia nunca aconteceu. E eu chorava muito com a minha psicóloga por causa disso. Quando é que vai acabar o tratamento? Eu quero ir para minha casa, eu quero abrir o meu portão e ver, essa aqui é minha família, esse é o meu cachorro, esse é tudo que eu tinha. Esse dia nunca chegou. E ela, para trabalhar isso, foi uma das coisas mais difíceis para minha psicóloga trabalhar isso. Porque nunca chegou esse dia. Eu posso mudar e morar em vários lugares aqui na Terra, mas eu continuo com a sensação de que eu nunca voltei para minha casa. Quando você olha para o céu, você sente saudades? Sinto. Você acha que isso pode estar relacionado a uma experiência em outro lugar? Não sei te responder isso. Talvez sim, talvez não, mas ainda é muito duro para mim, porque eu continuo com essa horrível sensação. Eu sei que a minha casa é aqui, que eu tenho que ficar aqui, eu posso morar em vários lugares, já mudei várias vezes de casa, atualmente eu estou aqui em João Pessoa, mas é difícil fazer a minha mente entender que eu estou no lugar que eu deveria estar até. Você falou que você sente saudades quando você olha para o céu. Você já tinha isso antes das EQMs? Eu já tive várias experiências fora do corpo, eu já saí várias vezes do corpo, mas nunca tinha tido uma experiência na Terra. As minhas saídas do corpo eram só lugares aqui na Terra, tipo 150 quilômetros de distância, um outro lugar próximo, mas no céu, nunca. Mas você sente, quando você fala que você sente saudades quando olha para o céu, é que você sente saudades da experiência ou é algo meio inexplicável? Você olha para o céu e vem um sentimento de saudades? Eu olho pouco, na verdade, eu olho pouco para o céu, porque o céu me faz lembrar das 2 EQMs que eu tive quando eu saí do corpo. Quando eu cheguei nesse lugar, antes de eu chegar nesse lugar, eu passava por nuvens. Então, assim, o céu me faz lembrar muito isso, essa minha passagem, né? Daqui do hospital, do teto do hospital, para chegar até lá. Então, é como se fosse, assim, um meio do caminho. Então, o céu, as nuvens me faz lembrar muito isso. Ele falou para você, tudo que você viu, você vai compartilhar. Daqui para frente, não. Eu quero saber só uma coisa, se as coisas que foram contadas, se você puder responder, se estão ligadas à sua missão na Terra. As coisas que foi contada nesse lugar secreto está relacionado à minha missão na Terra. É algo muito pessoal, muito particular, algo muito, muito, muito íntimo, que eu entendo, né, o porquê do pedido, mas está relacionado sim à minha missão aqui na Terra. Tudo bem que eu coloque isso? Sim. O médico ficou muito surpreso com a sua recuperação. Ele perguntou muito tempo depois se você não tinha desequilíbrio. Como é que isso terminou? Ele simplesmente ficou surpreso e vocês não se viram mais? Vocês ainda se veem? A minha última bateria de exames tem mais ou menos 2 anos e meio. Foi quando ele me liberou, né, de todo o tratamento. Ele falou assim, você tem
essa desmielinização, que é uma pré-esclerose múltipla, né? Ele fechou meu diagnóstico nisso. E, inexplicavelmente, todas as vezes que eu levava os exames, e ele via toda aquela bateria de exames, ele dizia para mim: em que você acredita? Porque eu não posso acreditar que eu estou diante da dona desses resultados aqui, porque tudo indicava que nos próximos anos eu iria ter um avanço da doença, que eu poderia estar, talvez, na cadeira de roda, acamada, alguma coisa desse tipo, né? Ele não queria me apavorar, mas era o que ele comentava, assim, algumas vezes, né? Que essa doença é uma doença muito silenciosa, as doenças neurológicas são silenciosas, né? E, assim, todas as vezes que ele me via, ele ficava muito surpreso, porque até hoje eu não tenho nenhum tipo de sintoma relacionado a essa doença. Eu tenho uma vida absolutamente normal, a doença nunca avançou, e a última vez que eu vi esse médico, né, que me acompanhou durante muitos anos, ele falou: você não tem sintomas nenhum. Eu simplesmente não consigo acreditar que você é dona desse diagnóstico. Você acredita em alguma coisa? Aí eu sempre falava: acredito naquele que criou, aquele que está cuidando de mim até hoje. Aí ele falou: então vamos combinar algo. Quando você for falar com esse que está cuidando de você, você fala de mim também, tá? Porque ele ama muito você. Porque você não tem absolutamente nada com esse diagnóstico nas mãos. Se você fosse resumir agora as palavras mais essenciais que nós devemos guardar de tudo que você contou, levando em conta o momento complexo que vivemos no planeta, quais seriam essas palavras? Então, a primeira palavra que eu deixo é o amor. Que o amor, ele lança fora todo medo, ele vence todas as coisas. A segunda palavra seria, resumidamente, a fé. Você precisa acreditar em alguma coisa. Eu não quero aqui colocar rótulos, mas não limite o que há em cima da terra, nem debaixo da terra. Não limite a vida pós-vida. Não limite o ser humano, não limite a criação, não limite nada. E a terceira coisa: viva a sua vida da melhor maneira possível, porque a vida aqui é muito pequena, é muito curta. E depois dessa vida aqui, vai existir uma vida, que aí vai ser atemporal, vai ser eterno, vai ser para sempre, que eu chamo de vida pós-vida, porque para mim não existe morte. Nós fomos criados para ser eternos. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?